nasce Bela Vista do Paraíso. Eram os anos 20 do século passado. Árvores pujantes cobriam o solo fértil. Da fazenda, Floresta Ribeirão Vermelho, propriedade de uma colonizadora. No ano de 1928, a gleba foi dividida em lotes menores, com o propósito de atrair colonos interessados no plantio de café. O empreendimento teve sucesso com a vinda de várias famílias, que derrubaram as árvores, rasgaram o solo com seus arados e plantaram café e fumo. As árvores forneceram madeira para moradia e a lenha para a subsistência. A aquisição dos gêneros, que não eram produzidos na propriedade, ocorria em Sertanópolis. Fósforo, roupas, açúcar, sal e querosene eram transportados em carro de boi. Simultaneamente foi iniciada a criação de suínos, os quais contribuíam com carne e banha, para a alimentação e para acender as lamparinas. Posteriormente, gado bovino e aves também passaram a fazer parte da economia das pequenas propriedades. A história de nossa cidade tem início em 1934, com a vinda de Domingos Bruno, que construiu um rancho de palmito nas esquinas das atuais Avenida Independência e a rua que leva o seu nome, em que comercializava alimentos e bebidas. O local passou a ser o centro de convergência da população que residia na circunvizinhança. Motivados pela movimentação, João Gaudioli e Brasílio de Araújo, proprietários de terras nas imediações, lotearam seus terrenos e os colocaram à venda, os quais logo foram adquiridos pelos futuros moradores. O loteamento dos Gaudioli foi registrado com o nome de Bela Vista. Brasílio de Araújo, percebendo o potencial crescimento do povoado, também loteou uma área de sua fazenda, de nome Paraíso, e fez a doação de vários terrenos para o patrimônio nascente. Da mesma forma, Maria Gaudioli, que havia ficado viúva, também contribuiu, e o patrimônio nascente recebeu o nome de Bela Vista do Paraíso. Era subordinado ao município de Sertanópolis e carente de assistência à saúde, educação, energia elétrica, situação que logo deixou os moradores inconformados e desejosos de se emanciparem. Movimentos nesse sentido principiaram a ocorrer, liderados por Dr. Rubens Valente. À medida que a fermentação política aumentava, crescia também a rixa entre Sertanópolis e Bela Vista. No entanto, por mais que houvesse resistência, o desejo de emancipação era irreversível. Muitos momentos drásticos, que exigiam união e coragem, sucederam. Dr. Edgar Bezerra Valente, que se tornaria o primeiro prefeito eleito, com discursos inflamados e atitudes destemidas, enfrentou situações dramáticas. Contatos eram realizados com deputados, magistrados, jornalistas e com o próprio governador. Em maio de 1947, entrou em pauta na Assembleia Legislativa a discussão a respeito da nova divisão política do Estado do Paraná. Uma comissão composta por Dr. Rubens Valente, Dr. Arlindo Farias Júnior, José Vieira Braga, Humberto Pavanelli, João Marcondes, Antônio José Rodrigues e Joaquim Campos, esteve presente para pleitear a emancipação.
Sertanópolis reagiu cometendo ações violentas e arbitrárias, que foram repelidas e reprimidas com veemência e coragem, em atos liderados por Dr. Edgar e Dr. Rubens. Finalmente, no governo de Moisés Lupion, com o apoio da bancada do PTB, dos deputados Anísio Luz, José Alves Bacelar, Rui Cunha e Justiniano Clímaco da Silva, por meio da Lei Estadual nº 2, de 11 de outubro de 1947, foi criado o município de Bela Vista do Paraíso. A notícia foi enviada por Basílio de Araújo, responsável pelo apoio da banca do PTB ao Dr. Rubens Valente, por meio de Gessi Fonseca e Simão da Rocha Chueire. Devido à precariedade dos meios de comunicação e às estradas intransitáveis por causa dos temporais, chegou à nossa cidade somente no dia 16 de outubro de 1947, às 21 horas. A multidão em festa comemorou a liberdade arduamente conquistada. No dia 6 de novembro, houve a instalação do município e tomou posse como prefeito ungido Humberto Pavanelli. Em 15 de novembro de 1947, Dr. Edgar Bezerra Valente foi eleito prefeito municipal, tendo exercido esse cargo em mais 2 gestões. São dele as palavras a seguir, a discursar no aniversário dos 10 anos de emancipação político-administrativa. O nome da avenida principal desta cidade é um símbolo e uma advertência, símbolo do espírito varonil deste povo, que preza acima de tudo sua liberdade. A advertência de que aqui não medrarão os autocratas, não vingarão aqueles que tentarem contra nosso bem mais caro. Independência é o nosso lema. Em 18 de julho de 1949. Meus pais recém-casados se mudaram para lá. Meu pai tinha um comércio, a Casa Pazello, ali na Avenida de Bela Vista, e nós moramos lá até os meus 7 anos. E nessa época passamos a residir em Bela Vista do Paraíso. Então minhas memórias se mesclam muito com Santa Margarida, na fase dessa infância, né, que eu era bem mais nova, mas as lembranças mais nítidas são aqui de Bela Vista do Paraíso, onde eu passei a residir a partir dos 7 anos de idade. Meu avô foi um dos pioneiros juntamente com meu pai. Eles se mudaram do estado de São Paulo para Bela Vista em 1946, né? E meu avô teve uma casa comercial ali na frente de onde hoje é o supermercado Bela Vista, né? Chamava-se Casa União. E meu pai trabalhou com ele até conhecer a minha mãe, né? Que veio visitar uma irmã dela que morava em Santa Margarida. Eles se apaixonaram e em 6 meses se conheceram, se casaram. Minhas lembranças mais antigas aqui de Bela Vista são do grupo escolar, né? Brasílio de Araújo, das turmas de colégio, que hoje já não existem mais, né? Nós íamos com aquele guarda-pó branco, lacinho atrás, cantávamos todos os dias da semana os hinos, tínhamos um hinário, sabíamos de cor os hinos, tínhamos um respeito profundo pelos professores, levantávamos quando eles entravam na sala, e imagine que alguém
tinha a ousadia de falar alto ou ter alguma atitude assim que ferisse a disciplina da sala. Fiz o primário e o ginasial. E 2 anos da escola normal aqui em Bela Vista também. Bela Vista tem assim, lembranças maravilhosas. Eu acho que a mais marcante, aliás, eu diria que são 2 lembranças bem marcantes. Da inauguração do nosso Clube Recreativo Belavistense, né? Que maravilha, uma piscina, né? Naquela época era uma piscina somente. O prédio em si era um barracão de madeira, mas os belavistenses se reuniam ali, os jovens iam para conversar, passar as tardes, tínhamos as famosas brincadeiras dançantes ali e a piscina, né, que era assim uma maravilha na cidade. A piscina o clube foi inaugurado em 1962 e depois o teatro, né, que também foi outro marco na nossa cidade e que dele eu tenho lembranças maravilhosas. Começa que quando ele estava sendo assim, já estava finalizado, a biblioteca foi criada ali do lado, a professora Alcenira foi a primeira bibliotecária. Eu sempre fui apaixonada por leitura, então eu vivia na biblioteca ajudando a Alcenira a encapar os livros de plástico, com capa plástica, né, para proteção, porque a biblioteca da prefeitura foi transferida para o teatro. Então nós tínhamos ali coleções de livros maravilhosas. No teatro, as grandes festas de Bela Vista foram realizadas. Lá eu recebi o meu diploma do ginásio. Lá eu encontrei o meu futuro marido no dia da formatura, conheci o meu marido no dia da formatura, né, do ginásio. Lá, os grandes bailes, eventos da cidade. No teatro, o meu casamento. No teatro, os carnavais famosos da cidade, em que vinham conjuntos de fora. Os bailes, né, com eu sempre recordo com as minhas filhas, falando, vocês não sabem o que era ir num baile naquela época. Os rapazes de terno, as meninas com aquelas roupas, aqueles vestidos tão elegantes, né? E nós sentadas na mesa, esperando que ser convidadas para dançar aquelas músicas belíssimas, né? Músicas italianas, os boleros, enfim, músicas da época que tanto nos agradavam, né? Então eu tenho a lembrança de uma Bela Vista muito agradável, né? E até hoje, né? Eu acho que é uma cidade que atrai muito as pessoas, que faz com que aqueles que saíram daqui e se aposentaram retornem para a cidade, porque tem boas lembranças, né? Eu acho que é uma cidade solidária, né? Conheço histórias de pessoas que envelheceram aqui, saem e estão naquela fase, meu Deus, onde eu moro, né? E imediatamente alguém pega e traz a casa, porque aqui as pessoas se conhecem, né? Sabem onde moram, né? Eu acho que essa união que existe numa cidade pequena e esse conhecimento das pessoas que aqui vivem é algo assim muito importante. Fico feliz que hoje em dia o teatro foi restaurado, né? Porque ele passou por uma fase praticamente de abandono, foi quase que destruído, né? Eu tenho fotografias dele assim, que só as paredes estão em pé, não tinha mais o telhado nem nada, e acho que o Sesc fez aliás, não é só o Sesc, né? É uma junção de organizações aí, fizeram um trabalho maravilhoso, reavivando a parte cultural, né? Esqueci de comentar o nosso Teatro Belavistense de Comédia, né? Que tantas peças apresentou e que tinha sempre casa cheia nas suas apresentações, né?
vibrando com os nossos artistas. Um deles, o Emílio Pita, passou a ser conhecido nacionalmente, não só por participar das atividades de teatro em Curitiba, como chegou até a representar novelas na Globo. Então, uma pessoa que se destacou bastante nessa área, né? E eu espero que essa vivacidade, esse dinamismo cultural retorne, né, à Bela Vista, porque é muito importante as pessoas poderem ter essa vivência, né? Ela abre os horizontes, ela possibilita diferentes manifestações. Bela Vista do Paraíso, o que representa para mim? Representa solidariedade, representa o prazer da convivência com pessoas que eu conheço há longo tempo. Aqui eu me casei, aqui meus pais moraram até falecerem recentemente. Aqui eu criei meus filhos, aqui vêm os meus netos, aqui fazemos as nossas reuniões natalinas. Então, Bela Vista para mim é família, amigos. Eu participo da Associação de Senhoras de Rotarianos, desenvolvemos projetos na comunidade. Então, é o prazer de viver em um lugar em que as pessoas se conhecem e quando passam na rua, se cumprimentam, conversam e sabem que vivemos em um lugar que realmente é diferenciado, né? Porque é o lugar onde nascemos e que amamos viver. Pois é, eu vim de Assis, estado de São Paulo, em 1953. Estou até hoje aqui, porque gostei de Bela Vista do Paraíso. Então, fiz parte da Câmara Municipal como vereador por 3 vezes. Trabalhei na prefeitura, também com o prefeito, 3 prefeitos também. E fui comerciante, fui dono de um posto de combustível. E vamos levando a vida. Hoje eu moro aqui nessa casa, vivo com minha família, meus filhos, um é subtenente da polícia, Corpo Bombeiro, o outro filho mora em Jaguariúna e a minha filha também mora em Jaguariúna. E tem minha filha que está aqui comigo. Bela Vista não tinha asfalto, nem calçada. Só se via carroça, carro muito pouco, caminhão também muito pouco, somente alguns sitiantes que tinham caminhão. E Bela Vista era uma cidade gostosa até de morar, mesmo sendo daquele jeito. Porque a terra de Bela Vista é terra branca, né? É mista. E é uma cidadezinha boa de morar. Tinha cinema, tudo bom. Clube não tinha, tinha um barracão, um salão que servia para dançar. A turma dançava, fazia uma vaquinha para pagar uma orquestra e tinha o baile às vezes de sábado, depois de muito tempo que foi construído um clube recreativo aqui em Bela Vista. A primeira gestão foi o prefeito nomeado foi Humberto Pavanelli. Depois o primeiro prefeito foi Dr. Edgar Bezerra Valente. O segundo prefeito foi Arnaldo Capilé. Depois voltou o Dr. Edgar. Depois foi o Dr. José Marcelino. E depois voltou o Dr. Edgar. Quando eu cheguei aqui não aconteceu bem antes. Um sargento que tinha aqui, briguento, bebia demais. E ele foi amarrado num poste. E tomaram o revólver dele e ficou preso no poste, eu acho que o dia inteiro, até chegar a polícia de Londrina e levar ele preso pela própria polícia. Tem outros casos mais, assim. Eu participei numa luta, num circo. Tinha uma mulher que lutava com todo mundo, brigava e batia em todo mundo. E eu queimei na parada e falei, você vai bater em mim, quero ver. E lutei com a mulher e dei um couro nela. Aí o que aconteceu? Foi anunciado uns dias antes que eu ia lutar com essa mulher. Quase quebrou o circo
de tanta gente que queria ver eu lutar com a mulher. Principalmente a polícia queria ver eu apanhar da mulher. Entende? E eu dei uma surra na mulher. A festa que teve aqui melhor foi depois que começou a ter a festa da soja. A Igreja Católica fazendo as festas, melhorou bastante o movimento nas quermesses. Antigamente tinha quermesse, hoje já não tem mais quermesse, só tem a festa, né? E a festa da soja é a mais renomada, é a mais famosa de Bela Vista. E tem outras festinhas mais simples também que vai muita gente, mas é mais simples. Eu morava em Bela Vista, ela veio morar aqui em Bela Vista. Ela morava em Alvorada. Namorou um rapaz lá, tudo mais, e ela veio passear aqui. O cunhado dela veio morar aqui, porque trabalhava no IBC. Aí ela veio no carro junto com o namorado lá de Alvorada, junto com a sobrinha dela e tudo mais. E eu olhei no espelho, ela estava olhando no retrovisor, eu peguei e pisquei para ela. Ah, não deu outra. Dali uns tempos, não levou, acho que uns 2, 3 meses, ela largou do namorado de lá. Aí começamos a namorar. E aí deu o que deu. Aqui saía muita briga com Sertanópolis, desde a época da fundação. Entende? A emancipação política, a Bela Vista pertencia a Sertanópolis. E eles ficaram com raiva de perder Bela Vista do Paraíso. E o que acontecia? Aí criou uma rivalidade. Aí essa rivalidade foi por muitos anos. E qualquer coisinha, o pau quebrava. Futebol então nem se fala. Chegou a quebrar pau mesmo, pra valer. Eu gosto muito de Bela Vista, né? Eu amo Bela Vista. Minha família já quis mudar de Bela Vista, eu não aceitei. Meu filho mora em Jaguariúna, ele está muito bem lá, um dos filhos. Ele quer que eu vou embora para lá. E eu não vou. Eu falei, eu não vou, vou ficar aqui até morrer. E ele fica bravo comigo. Entende? Mas eu gosto de Bela Vista, eu amo Bela Vista. Eu me chamo José Eudes de Carvalho, moro em Bela Vista já há 74 anos, vim para cá como o primeiro enfermeiro de Bela Vista, primeiro professor de educação física na formação do colégio. Em 50, a fama do Paraná era muito grande, né? Eu estava fazendo carreira no Exército e minha família mudou ali em Londrina. E vem para cá, porque aqui é o supra-sumo da coisa. Aí eu suspendi a minha carreira militar e vim para Londrina. E aí a gente tensionava pôr algum comércio, alguma coisa e tal. E acabou não dando certo. Quando foi aí uma notícia que precisava de gente na área de saúde em Bela Vista. Eu vim ver. E o salário era bom, as condições eram muito boas. Eu pensei, vou lá trabalhar um pouco e tal, uns anos. Acabei ficando até hoje aqui, né? Mas era uma época assim de muita propaganda do Paraná, então vinha gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro para o Paraná. E a gente veio nessa onda também e acabei ficando aqui até hoje, né? Então, eu prestei serviço na saúde durante 30 anos. Prestei serviço na educação durante 30 anos. Depois eu aposentei, comprei uma pequena área, da qual eu tinha muita esperança de um dia ter, e ali foi o meu lado rural que eu nem sabia que eu... Aí plantei uva, plantei mamão,
plantei e forneci aqui a praça. Então, e tem até hoje essa área que meu filho toca, né? Ele tem a dele e tem essa área que meu filho toca, que fica lá no Porã, né? no Rio Porã. E aqui eu, jovem, né? Já viu, né? Cidade pequena, aí a gente já ficou, alguém já interessado na gente, coisa e tal, e a gente começou a namorar. O pai dela tinha um restaurante, e a gente começou a namorar, e no final deu o casamento, tive 3 filhos com ela, e ela depois em 80 e pouco, ela teve uma doença e acabou falecendo, né? E eu nunca mais também me envolvi com casamento, coisa. O Zezo, que é o homem, né? A Kátia e a Sayonara, que é a mais velha, né? Casada com o Valinho, né? Um rapaz, pessoa muito boa, pessoa de minha estima, né? A Kátia também casada com o Douglas, né? E meu filho é casado com uma Dalcinha, né? É o que eu falei, eu casei no porão da igreja, no porão dessa igreja, porque o padre, a igreja ali em cima era muito pequenininha, né? Que é igualzinha essa igrejinha de madeira que tinha lá. E o padre começou a usar o porão. Então, estava o alicerce, concreto e tal. E então ali, como era maior, eu casei ali, no porão da igreja. E o padre, ele era muito meu amigo, ele era italiano, ele era recém-chegado da China, porque a ordem dele era a ordem missionária. Então tinha no Brasil, tinha na China, na Europa. E ele era muito engraçado. Por sinal, tem os 3 sinos da igreja, que na época o bispo era de Jacarezinho, Dom Geraldo Sigol. O bispo, o Papa, não sei se era Pio XII, não me lembro, mas do bispo eu lembro dele. A esfinge do Papa, do bispo de Jacarezinho e do padre está nos 3 sinos da igreja. Eu fui muito bem recebido aqui, sabe? Apesar que a minha intenção não era nem ficar aqui. Mas você vê, em cidade pequena fiz um monte de amizade e tudo pessoas boas. Então daí eu acabei ficando. Não tinha intenção de ficar andando para baixo e para cima. Então, eu estudei lá no Brasílio até a 6ª série, até os 12 anos, mais ou menos. Só que não existia aquela parte do ginásio. Existia somente a parte do meio do Brasílio e a parte da Frederica, eles ainda estavam em construção. Eu estudei lá, depois eu parei um tempo, né? E comecei a seguir na cidade. Minha mãe me ensinava todas as coisas da cidade, eu ia e fui aprendendo cada ponto da cidade. Que primeiramente a gente morou aqui em Santa Margarida, na Santa Terezinha, aquela primeira casinha da entrada da cidade ali da Santa Terezinha. A gente morou ali. Como a gente ia muito lá no fórum, em Bela Vista, não existia estrada. Era só um capão de mato e tinha que passar por um trio até sair lá em Bela Vista. Em Bela Vista só tinha o fórum, era uma casona de madeira, bem alta, com o soalho tudo de madeira. Ela só tinha o fórum ali, para cima quase não tinha nada. Eles estavam começando a construir, né, pouco a pouco, foram construindo. Aí eu fui acompanhando, sabe? Até que o comércio começou a se formar. Aí eu conheci o seu Nestor, conheci o Castelic, conheci o seu João Sato, que mexia com couro, coisa, né? Conheci eles e fui acompanhando pouco a pouco. Depois teve uma senhorinha que furou as minhas orelhas para pôr brinco. Até hoje eu não esqueço disso. Lembro de todos os meus professores.
Minha professora, a primeira, Luzia Manini, a segunda, Dona Iracema, a terceira, Dona Otávia, a quarta, Dona Natalina, a quinta foi a Tereza Tanaka, que ela dava aula de escolinha dominical pra gente, a Tereza e a Rosa. Elas davam aula de escolinha dominical. Depois eu parei de estudar, tá? Fiquei, minha mãe me ensinando todas as coisas, o que ela mandava fazer no comércio eu ia, né? Aí eu comecei a participar de circo, assim, sabe? Ver circo, acompanhar parque, no circo, tudo. O primeiro lugar que teve do circo foi ali onde é o Jaime Canet. Ali tinha o Circo Gran Bartolo. Aquela música Jesus Cristo, que é do Roberto Carlos, hoje que eles cantam, a primeira vez que eu ouvi ela foi o Zezito Pérez, quem cantou dentro do circo. Porque vinha o Pedro Benzo da Estrada, vinham vários cantores, tudo fazer show ali dentro do circo. Então essa música, a primeira vez que eu ouvi, foi dentro do circo. Depois dali eles começaram a fazer ali onde é a Casa dos Mata, na esquina da igreja ali, onde tem aquela casona lá. Eles colocavam circo ali, colocavam parque. Depois mudaram para o pátio da igreja. Só que aí no pátio da igreja não tinha aqueles barracão, só tinha a pracinha. Muito bem cuidada, por sinal, antigamente era muito bem cuidado, como agora. Ali não tinha lanchonete na avenida, não tinha bares, só tinha o nosso cinema, do cinema para baixo. E tinha os armazéns, as coisas, né, tudo lá. E ali na igreja ia sorveteiro, ia pipoqueiro, ia o seu Marcílio que fazia algodão doce, fazia quebra-queixo. Tudo quanto era coisa chegava ali na igreja. O nosso ponto de encontro dos jovens era tudo ali na igreja. Tudo, porque não tinha outro lugar. E o nosso cineminha. O nosso cineminha, final de semana, era o cinema e a igreja. Então eles fechavam a avenida para a gente poder andar mais à vontade ali naqueles quadros ali. Eu amo a minha cidade demais da conta, né? Já vivo aqui há 64 anos, né? Nunca saí daqui para lugar nenhum. E a gente lembra as coisas antigas, que era bonito. Porque eu lembro do meu teatro, aquele teatro eu cuidei dele, eu lavei ele de mão inteirinho, por dentro todinho, eu cuidei daquele teatro. Sabe, era a rodoviária, onde os ônibus encostavam, tudo um pertinho do outro. Era tão lindo você ver aqueles ônibus encostar um atrás do outro, assim, tudo na plataforma, né? Que não tinha aquela cobertura, era só aquele cantinho ali. Era legal, muito bonito também, eu adorava. A minha mãe adotiva, se deixasse, ela entrava em qualquer ônibus. Que a gente tinha meus parentes lá em Vaiporã, então a gente ia direto para lá. E ela, se deixasse por ela, se ela entrava em qualquer ônibus, e ela não tinha noção do que era não, sabe? E a gente tinha que estar cuidando dela também. Mas eu achava muito bonito. Aquela rodoviária ali dos ônibus encostar, tudo nos horários certinhos, sair. E é isso aí, a minha cidade é isso daí. Olha, eu cheguei aqui em 1983, 84, final de 83, para trabalhar como engenheiro. Eu estudei em Curitiba e essa cidade não contava, nem aqui, nem 1º de Maio, Sertanópolis, Alvorada, então falei que eu ia atuar nessa região aqui e acabei até me aposentando. 40 anos de trabalho aqui como engenheiro. Sim, eu sempre fui, desde a época de estudante, assim, uma pessoa assim, que participou bastante de movimento estudantil, de organização de eventos, de exposição de quadros, né, organizar esse tipo de evento, e sempre me interessei. Então, eu noto assim, que nossa região é muito carente, assim, não há essa cultura de se preservar a história, não tem museu, não tem. Você vai aqui para a região sul, Curitiba e Santa Catarina, todas as cidades você vê muita história. E Bela Vista falta muito disso aí, tá? Então eu cheguei aqui pensando justamente em desenvolver um pouco esse lado aí que eu tinha um pouco de bagagem, que eu acho que isso faz muita falta aqui no desenvolvimento da cidade. Como é que a cidade tem 80 anos e não tem um museu, não tem um local para... Né? Então eu acho que foi isso que me incentivou a ajudar um pouco essa parte da cultura. Isso, na verdade eu vim de voluntário por causa do seguinte: há uns 15, 20 anos atrás,
eu participava de um movimento de desenvolvimento do turismo aqui de Bela Vista. E nessa ocasião a gente começou a juntar o que uma cidade tem que ter de turístico, né? Tem que ter pontos de visitação. Nós temos uma bela de uma igreja, falta um museu, que nós temos um prédio do teatro que também então esse museu, na verdade, nós criamos ele dentro daquele teatro municipal que hoje virou Sesc, graças a Deus teve uma finalidade. Existe onde o meu escritório foi também um antigo mercado municipal. Então, a partir dessas coisas que a gente vai sabendo da cidade, falei, vamos sempre trabalhar esse sentido. E nós criamos um movimento aí para criar o turismo aqui na cidade e criamos o Conselho Municipal do Turismo. E na época nós envolvemos na colocação de floreiras na cidade, trouxemos a capela da Fazenda Paraíso, que data praticamente a fundação da cidade, que é 1938, então a cidade praticamente começou mais ou menos nessa época, na década de 30. Nós removemos a capela de madeira, trouxemos aqui no fundo da igreja, nós tivemos grande colaboração do Jaime Canet, o Jaime Canet, que foi governador de estado, e ele sempre nos visitava assim e sempre dando ideias para a gente também. Então, esse museu também, já aproveitamos o material de uma pessoa que se chamava, infelizmente ele já é falecido, Gessi Fonseca. Ele era um verdadeiro colecionador. Ele guardou tudo que a cidade produziu desde o início, 1940. Inclusive, esse Gessi Fonseca, ele veio aqui no município, originário, ele veio de Castro para se estabelecer na Fazenda Paraíso. Ele começou trabalhando lá como um guarda-livro, alguma coisa nesse sentido aqui. E depois ele passou a morar na cidade. Então desde essa época, ele juntou muito material. Infelizmente, não teve alguém para tomar a frente, para guardar todo esse material aí. Mas alguma coisa, acho que ficou assim. Tem uma rua aqui, essa rua aqui, né? Acho que é a de lá, se chama Gessi Fonseca também, aqui na frente. Então, eu fiz um condomínio residencial, dei o nome dele também, Gessi Fonseca, um condomínio horizontal, né? Então, e agora que há uns 3 anos atrás eu resolvi aposentar do meu ofício, então falei, eu vou ter que voltar a prestar algum serviço aqui na comunidade e ver se a gente consegue ser útil ainda o tempo que nos falta até que sejamos chamados, né? Acho que é isso, viu, gente? Então, eu sou Juraci Tavares de Souza. Meu pai é pioneiro, muita gente não sabe. Em 1935, ele veio de IEP para cá. Eu tinha apenas 3 meses de idade. Depois, meus irmãos, 2 nasceram aqui. 3 nasceram em Morretes, que a gente mudou. Em 43 para 47, nós passamos a morar em Morretes, sul do Paraná. Aí voltamos em 47 para Santa Margarida. Meu pai pôs um comércio, a Casa Mineira. Ele trabalhava com tudo, secos e molhados, tecidos. Servia aquelas grandes fazendas. E meu pai também sempre teve propriedades agrícolas. E eu tive que estudar fora porque não tinha como naquele tempo. E assim que eu me formei, o Dr. Edgar Bezerra Valente, era prefeito na época, me convidou para ser professora no colégio César Lattes, que hoje é o Brasílio de Araújo. Ali eu trabalhei até me aposentar como professora de educação física e fui também vice-diretora.
E no Jaime Canet eu fui diretora e secretária, ininterruptamente, a primeira secretária da Escola Técnica de Comércio de Bela Vista e a terceira diretora da Escola Técnica. E durante 20 anos trabalhei na escola até me aposentar. Eu trabalhava mais com desfiles, festas juninas, mas na área do folclore, que é o que mais eu gosto. Como eu tinha dificuldade aqui, morando aqui no interior, e eu sou casada com nordestino, meu marido me levou para São Luís do Maranhão para aprender a dança Bumba Meu Boi. E também em Cornélio Procópio, em 1958, que eu era professora no Colégio Sagrado Coração de Jacarezinho, eu fiz um curso internacional de danças folclóricas, onde eu fui aluna do professor Paixão Cortes, o gaúcho. Tem até livros dele, muitas apostilas do professor Paixão Cortes. Gostava muito da parte folclórica mais gaúcha mesmo, que é o que mais eu aprendi, né? E aqui em Bela Vista, quando os prefeitos solicitavam a presença da gente e o trabalho da gente para os desfiles, nós trabalhamos. Na administração do ex-prefeito Gumercindo Ribeiro, nós tivemos uma apresentação de 35 carros alegóricos na avenida. Foi um espetáculo. Tivemos boas apresentações de fanfarra. E na época também, a parte de dança, de bailes, na parte social, em Bela Vista era muito vivida pelo Lions Club, que eu pertencia, pelo Rotary Club, a maçonaria também ajudou, meu marido, grau 33, e outras entidades. Bela Vista foi muito animada, os grupos de carnaval muito animados, era uma disputa ferrenha, tudo era maravilhoso. Aí com o tempo foi diminuindo, ou eu me afastando mais da sociedade. Cinema, fui grande frequentadora de cinema, né? E até toda vez que eu pego bala, me lembro de cinema. O cinema, você ficava na fila para entrar, de tanta gente que ia. Era maravilhoso. Eu vivi a história da Bela Vista, só que eu era criança, né? Quando desmembrou Bela Vista de Sertanópolis, por exemplo, eu vejo assim o Getúlio, que é cunhado da Érica, o Getúlio com aquela chama, vindo a pé de Sertanópolis para cá. Em Santa Margarida, tinha um salão dos pioneiros lá do Antônio Lupe. Nós éramos artistas. Eu escrevia as peças e meus parentes todos participavam. A gente, para apresentar teatro, não custava nada lá na Margarida, do nada. A gente não tinha nada. E nem dizer assim, televisão para assistir, rádio muito pouco, porque ali era até alto-falante na época, né? Realmente, a gente escrevia as peças e ensaiava as peças, arrumava os artistas e apresentava. Só ver para crer mesmo, não é de acreditar. Eu me lembro que a filha ela é bem antiga aqui, professora, Dona Nenê Rampazzo, o nome dela é Patrocínio Morales Rampazzo. A filha dela, Ana Maria, dançava as valsas vienenses no palco de Santa Margarida. Eu vejo Ana Maria dançando Danúbio Azul, sem ter nem uma pessoa para ensaiar, nem um disquinho. Que a gente é do tempo da radiola, né? Do disco vinil, eu tenho até bastante aqui em casa ainda.
Meu querido povo de Bela Vista do Paraíso, eu ainda vivo aqui, resido aqui, porque eu vim para Bela Vista com 3 meses de idade. Tenho vontade, muita vontade de sair daqui, mas não tenho coragem, porque sou pioneira dessa cidade. Mas como viver é viver, quem está vivo, vamos festar. Bela Vista do Paraíso é uma cidade que combina tradições culturais com um forte vínculo ao agronegócio, oferecendo uma qualidade de vida tranquila a seus habitantes e desempenhando um papel importante na economia regional. Uma cidade acolhedora, em pleno desenvolvimento. Seu povo simples e trabalhador se orgulha de suas raízes e de tudo que construiu com muito esforço e suor ao longo dos anos. Um lugar tranquilo e seguro para se viver, com um clima ameno e agradável, próximo aos grandes centros comerciais do interior do estado do Paraná. Além disso, a cidade é rica em belezas naturais, com solo fértil e diversificada produção agrícola da mais alta qualidade. Bela Vista do Paraíso cresce e se moderniza a cada dia, proporcionando aos seus habitantes uma completa infraestrutura, com saúde de qualidade, educação de referência, cultura e lazer, e uma rede assistencial preocupada com o bem-estar de cada cidadão em todas as fases de sua vida. Seus pioneiros fundaram os alicerces que dão sustento ao desenvolvimento sólido e que pode ser percebido por toda a cidade, colocando Bela Vista do Paraíso em posição de destaque no cenário estadual. Bela Vista do Paraíso, um lugar para você se sentir em casa, onde a vida é valorizada e a felicidade é o seu maior cartão postal.